Esta é a Dakota do Sul, lar de um dos tesouros naturais mais emblemáticos da América do Norte, o rebanho de Wind Cave, composto por aproximadamente 250 a 400 bisões. Esses animais, que simbolizam a resistência e a história do continente, vivem em liberdade dentro do Parque Nacional Wind Cave, sendo um dos raros 7 rebanhos selvagens existentes nos Estados Unidos. O que os torna ainda mais especiais é o fato de possuírem pouquíssima ou nenhuma mistura genética com o gado doméstico, algo essencial para a conservação da espécie em sua forma mais pura. No final do século XIX, a população de bisões foi reduzida drasticamente devido à caça excessiva e à perda de habitat. Por isso, a preservação genética desses animais é fundamental para garantir sua sobrevivência e integridade ecológica. Durante anos, o rebanho de Wind Cave prosperou naquele ambiente protegido, reproduzindo-se e mantendo viva uma linhagem quase extinta. Contudo, em 2009, 23 desses bisões foram levados para o norte do deserto mexicano. O propósito da missão era reparar parte do dano histórico causado pela ação humana, reintroduzindo os bisões em territórios onde haviam sido completamente eliminados, promovendo a restauração ecológica de forma consciente e respeitosa. No final do século XIX, as vastas pradarias da América do Norte abrigavam imensos rebanhos de bisões, estimados em cerca de 60 milhões de indivíduos. No entanto, por volta de 1850, a caça intensiva, impulsionada pela demanda por peles, pelo abate em escala industrial e por políticas governamentais que incentivavam o extermínio, provocou um colapso devastador na população desses animais. Em meados de 1870, os números já haviam despencado para aproximadamente 5 milhões e 500 mil. Pouco tempo depois, por volta de 1880, restavam apenas cerca de 400 mil exemplares. O cenário se agravou ainda mais até 1889, quando foram contabilizados apenas 541 bisões. No início do século XX, a espécie estava à beira da extinção. Cerca de 300 indivíduos viviam em liberdade nos Estados Unidos, restritos a algumas reservas e áreas protegidas, graças a esforços emergenciais de conservação. Essa trajetória dramática ilustra um dos mais impactantes colapsos populacionais da fauna terrestre já registrados, causado quase exclusivamente pela intervenção humana. Os bisões não eram encontrados apenas nos atuais Estados Unidos. Eles também viviam em grandes bandos na região norte do território que hoje corresponde ao México. Durante os períodos colonial e pós-colonial, a caça aos bisões foi igualmente intensa nessa área, motivada pela obtenção de carne, couro e até das línguas dos animais, que eram vistas como iguarias. Documentos de viagem dos séculos XVI e XVII registram expedições de caça realizadas na região de Chihuahua. Já no século XIX, essa prática passou a ter caráter industrial. Reportagens de jornais publicadas entre os anos de 1820 e 1860 mencionavam o extermínio sistemático desses animais. Os chamados ceoleros, descendentes de colonizadores espanhóis, caçavam bisões com facilidade, devido à pouca resistência oferecida pelos animais que não estavam acostumados à perseguição humana. Essa exploração descontrolada levou ao desaparecimento quase total dos rebanhos selvagens no norte do México ao final do século XIX. Pesquisas arqueológicas e estudos históricos confirmam a presença significativa de bisões na região até sua extinção local, provocada principalmente pela caça comercial e pela perda de habitat decorrente da expansão agrícola e do avanço da colonização europeia. A situação agravou-se com a divisão das terras provocada pelas reformas agrárias ocorridas ao longo do século XX, que comprometeram significativamente o habitat natural dos bisões. Com a subdivisão das áreas, surgiram pequenas propriedades e pastagens destinadas à pecuária. Porém, essa atividade revelou-se economicamente inviável na região. Em busca de alternativas, passou-se a adotar a irrigação em larga escala, o que acabou por intensificar a degradação dos ecossistemas onde os bisões habitavam. A eliminação desse animal
original, que desempenhava um papel ecológico fundamental, contribuiu para a infertilidade do solo, uma vez que a fauna original deixou de exercer funções vitais no equilíbrio ambiental. Com a ausência dos bisões, a fisionomia da paisagem foi drasticamente modificada. As gramíneas nativas, que dependiam do pisoteio e do pastoreio desses grandes mamíferos para se renovar, foram sendo gradualmente substituídas por arbustos invasores, que não ofereciam o mesmo suporte à biodiversidade local. Essa alteração na cobertura vegetal aumentou a vulnerabilidade do solo à erosão, fenômeno que passou a ocorrer com maior intensidade nas extensas pradarias do norte do México, agravando ainda mais os impactos ambientais da região. Com a degradação da vegetação nativa, a chuva passou a arrastar a camada fértil do solo, provocando uma perda anual estimada entre meio centímetro e 1 centímetro. Essa erosão comprometeu significativamente a produtividade dos campos de pastagem. A diversidade biológica também foi afetada. Os cães da pradaria de cauda preta, que já sofriam com a caça e perseguição humana, enfrentaram ainda mais dificuldades diante do desaparecimento dos bisões, espécie essencial para o equilíbrio ecológico da região. Em 1988, uma colônia desses roedores ocupava cerca de 55 mil hectares no norte do México. Em apenas 20 anos, essa extensão diminuiu em 73% e a densidade populacional despencou de 25 para apenas 2 indivíduos por hectare até o ano de 2004. Com o declínio dessas populações, diversas outras espécies de aves e animais terrestres também passaram a desaparecer da paisagem, revelando um colapso ecológico em cadeia impulsionado pela perda do habitat e do equilíbrio natural da região. No ano de 2009, um grupo de 23 bisões foi transportado até a reserva da biosfera de Janos, situada no extremo norte do estado de Chihuahua, no México, uma região severamente afetada pela degradação ambiental. Os animais foram reintroduzidos em seu habitat natural, em áreas onde, no passado, habitavam em grande quantidade. Entre os anos de 2009 e 2018, com o apoio logístico e técnico dos Estados Unidos, esse grupo inicial se multiplicou, ultrapassando a marca de 200 indivíduos. A principal meta da iniciativa era promover a recuperação da população de bisões em território mexicano, onde haviam desaparecido há décadas. O retorno desses grandes herbívoros teve impactos positivos visíveis. Sua presença contribuiu para o equilíbrio ecológico e a regeneração de ecossistemas anteriormente danificados por práticas humanas, como o pastoreio intensivo e a conversão de áreas naturais em terras agrícolas. Com seu modo de vida, os bisões ajudam a manter os campos abertos, favorecem a dispersão de sementes e criam microhabitats que beneficiam outras espécies. O projeto representa um importante exemplo de cooperação internacional voltada à conservação da biodiversidade e à restauração de paisagens degradadas. Os bisões podem caminhar diariamente até cerca de 3 quilômetros em busca de alimento. Esse deslocamento constante impede que pisoteiem repetidamente os mesmos pontos, o que ajuda a preservar o solo. Diferentemente dos bovinos domésticos, como as vacas, que geralmente se movem de maneira mais lenta e concentrada, exercendo maior pressão sobre o terreno e favorecendo a compactação, os bisões mantêm uma movimentação mais distribuída. Quando caminham, ajudam a romper a crosta biológica superficial, uma camada composta por micro-organismos, líquens e musgos que, embora seja ecologicamente importante, pode impedir a penetração eficiente da água no solo em algumas regiões áridas ou semiáridas. Ao fragmentarem essa crosta e ao revolverem levemente a terra, os bisões promovem uma melhor infiltração da água da chuva. Esse processo natural contribui para diminuir o escoamento superficial da água e mitiga os efeitos da erosão. Assim, mesmo impactando o solo, eles favorecem sua regeneração, atuando como agentes naturais de equilíbrio ecológico nos ecossistemas em que habitam. Portanto, os bisões não apenas se alimentam e sobrevivem em harmonia com o ambiente, mas também colaboram ativamente na manutenção da saúde dos campos por onde passam.
Os bisões produzem entre 22 e 27 quilos de esterco por dia, uma substância naturalmente rica em nutrientes como nitrogênio, fósforo e potássio. Por se alimentarem exclusivamente de capim nativo, o esterco que produzem é considerado um adubo natural de alta qualidade, sendo distribuído pelo solo à medida que os animais se deslocam pelas pradarias. Uma pesquisa realizada no estado do Colorado constatou que áreas com a presença de bisões apresentavam cerca de 40% mais nitrogênio disponível no solo, o que contribui diretamente para a fertilidade e saúde da vegetação local. Além disso, a presença desses animais promove maior infiltração de água no solo, favorecendo a recuperação e o crescimento das plantas nativas. Um levantamento de longo prazo, com duração de 30 anos, indicou que a atividade dos bisões nas pradarias pode dobrar a diversidade de espécies vegetais nessas regiões. Esses dados reforçam o papel essencial dos bisões na manutenção dos ecossistemas, destacando-os como agentes naturais de restauração e equilíbrio ambiental nas paisagens onde habitam. Os bisões desempenham um papel importante na recuperação ambiental. Quando se rebolam no solo, comportamento que pode ocorrer por diversas razões, como alívio contra insetos, regulação da temperatura corporal, interação social ou demarcação territorial, eles ajudam a limpar áreas dominadas por vegetação exótica, facilitando a regeneração natural. Durante esse processo, sementes que ficam presas em seus pelos são dispersas por grandes extensões, e as cavidades formadas no chão ao rolarem ajudam a reter a umidade da chuva, criando microambientes propícios à germinação de diversas espécies vegetais. Além disso, sua alimentação inclui arbustos invasores, o que contribui para restaurar ecossistemas nativos ao favorecer o crescimento de gramíneas e outras plantas locais. No México, esse impacto positivo levou à continuidade dos programas de reintrodução da espécie, mesmo depois de o número de animais reintroduzidos ultrapassar 200 exemplares. A iniciativa tem como objetivo não apenas conservar a espécie, mas também revitalizar paisagens degradadas por atividades humanas, beneficiando todo o equilíbrio ecológico das regiões onde os bisões voltaram a habitar. Os bisões exercem um papel essencial no equilíbrio ecológico das pradarias ao manterem o capim baixo em áreas específicas, o que cria um mosaico de vegetação que favorece a biodiversidade. Um bom exemplo desse impacto é a sobrevivência dos cães da pradaria, animais que habitam exclusivamente regiões com vegetação curta, condição que lhes permite identificar predadores com mais facilidade. Esses roedores escavam túneis subterrâneos que desempenham múltiplas funções, promovem a aeração do solo, ajudam a reter a umidade e aceleram a decomposição de nutrientes. Além disso, seu esterco atua como fertilizante natural e, ao se alimentarem de brotos, limitam a proliferação de arbustos invasores. Diversas espécies dependem diretamente desses cães da pradaria. O furão de pés pretos, por exemplo, possui uma dieta composta quase totalmente por esses roedores e utiliza seus túneis como abrigo. Esse pequeno carnívoro chegou a ser considerado extinto na natureza até o início da década de 1980, quando foi redescoberto. Outro exemplo é a coruja da terra, que vive e caça em áreas abertas, viabilizadas pela presença dos túneis e pelo sistema de alerta coletivo dos cães da pradaria. A diminuição dessas populações compromete gravemente a sobrevivência dessas aves e de outros animais associados. Por isso, a reintrodução dos bisões nas pradarias é uma estratégia eficaz para restaurar a complexa cadeia ecológica dessas regiões, especialmente nas planícies do centro da América do Norte.